Graça e paz. O barco da sua vida está afundando hoje? Você olha para o lado e vê água entrando, as dívidas subindo, o casamento balançando, o diagnóstico médico chegando, o vento está contrário e a pergunta que grita na sua alma é: onde está Deus? E quando você olha para o céu, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está dormindo. Se você sente que a sua vida virou um caos e que Deus está tirando um cochilo, a mensagem de hoje é para você. Hoje, no quarto dia da nossa semana, vamos falar sobre o pânico versus a fé. Eu sou o Rogério. Vamos descobrir por que Jesus consegue dormir no meio do furacão. Vamos a Marcos 4,35? Tudo começa com a ordem de Jesus. Passemos para a outra margem. Note, ele não estava no mar por desobediência. Ele estava no mar por obediência. Ele está no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não te livra de passar por tempestades. No meio da travessia, levanta-se um grande temporal de vento. Entenda quem estava no barco. Pedro, André, Tiago, João, pescadores profissionais, homens que cresceram naquele mar. Eles sabiam da diferença entre uma marola e um perigo real. Se eles estavam apavorados, tirando água do barco para não afundar, é porque a morte era certa, era o fim. E aqui entra o detalhe que irritava profundamente os discípulos. O versículo 38 diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Imagine a cena: raios cortando o céu, trovões, o barco estalando, gritaria, água gelada na cara e Jesus dormindo, profundamente com o travesseiro. Isso parece um descaso. Eles correm, sacodem Jesus e gritam a frase que revela o coração deles: Mestre, não te importa que morramos? Olha a audácia. O medo faz a gente falar bobagem. Eles acusaram o próprio amor de não ter amor. Jesus, se o Senhor se importasse, o Senhor estaria acordado, estaria preocupado, estaria roendo as unhas junto com a gente. Nós achamos que Deus só está trabalhando quando Ele está fazendo barulho. Achamos que se Deus está em silêncio é porque Ele nos abandonou. Jesus acorda. Eu imagino Ele espreguiçando, calmo. Ele não olha para a tempestade com medo. Quem criou o vento não tem medo de vento. Ele se levanta e dá uma ordem à natureza, como quem fala com um cachorro bravo. Cala-te, aquieta-te. E o vento parou e fez-se grande bonança. O problema foi resolvido, mas aí vem a lição. Jesus se vira para os discípulos e não diz: puxa, rapazes, foi quase, hein? Desculpa eu ter dormido. Não. Ele dá uma bronca. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Espera aí, Jesus. Como assim não tendes fé? Eles te acordaram, eles pediram socorro. Isso não é fé? Não. Isso é desespero. Jesus esperava mais deles. A lição aqui tem 2 pontos fundamentais. A promessa garante a chegada. Jesus disse no início: passemos para a outra margem. Ele não disse: vamos para o meio do mar para morrer afogados. Se a palavra de Deus diz que você vai chegar, pode vir o furacão que for, o barco não afunda. O barco onde Jesus está é inafundável. Jesus sabia disso, por isso ele dormia. Segundo, a fé é ter a paz de Cristo. Jesus queria que eles tivessem olhado para ele, dormido e pensado. Jesus queria que eles tivessem olhado para ele, dormindo e pensando. Se o mestre está dormindo, é porque está tudo sob controle. Eu vou pegar um travesseiro e dormir do lado dele. Meu irmão, o silêncio de Deus na sua vida não é abandono. O sono de Deus não é negligência. Deus dorme porque Ele não está desesperado com você. O céu não entra em pânico. A Trindade não tem crise de ansiedade. Se Deus está em silêncio, é porque Ele já deu a ordem e a ordem está valendo. Talvez hoje você esteja gritando: Deus, acorda, faz alguma coisa no meu casamento, faz alguma coisa na minha saúde. E o Espírito Santo está te dizendo suavemente: filho, acalma. Eu estou no barco. Eu sou o Senhor da tempestade. Pare de olhar para o tamanho da onda e olhe para o tamanho do seu Deus. Ter fé não é impedir a tempestade de vir. Ela veio até para Jesus. Ter fé é ter paz no meio da guerra. É conseguir dormir quando o mundo está caindo, sabendo que o seu Pai está no comando. Eu quero orar para que essa paz que excede todo entendimento entre no seu barco agora. Pare de gritar com Deus acusando de não se importar. Comece a falar com a tempestade usando a autoridade que Ele te deu. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, nós pedimos perdão pelo nosso desespero. Perdoa quando achamos que, porque o Senhor estava em silêncio, o Senhor não estava agindo. Nós declaramos agora: Jesus está no nosso barco, e se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Nós repreendemos o espírito de medo, nós repreendemos a ansiedade, tempestade, aquieta-te, enfermidade, cala-te, dívida, acalma-te. Nós respondemos a tua paz, Senhor. Nós vamos descansar na tua promessa de que chegaremos à outra margem. Em nome de Jesus.
Amém. Se você recebe essa paz, comente um emoji de barco ou escreva: Jesus está no barco. Amanhã, sexta-feira, vamos fechar a semana com o momento mais dramático da vida de Jesus, o dia em que Deus disse não para ele. Te espero lá.